Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Segundo capítulo, nós leremos a partir do primeiro verso. Efésios, segundo capítulo, primeiro verso ao verso 10, diz assim a palavra: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Louvado seja Deus pela sua palavra. E você diz? Amém. Quem é você? Como você responderia a essa pergunta? Quem é você? Essa é uma das perguntas mais difíceis, mais profundas e até mais constrangedoras que nos podem ser feitas. Quem sou eu? O que é que define a minha vida, caracteriza a minha existência? É uma pergunta pela minha identidade, uma pergunta pela sua identidade, uma pergunta pela nossa identidade. A palavra identidade é uma palavra cujo objetivo é nos identificar como pessoas únicas no palco da vida e na história. Não há ninguém como você, não há ninguém como eu. Nós até portamos a chamada carteira de identidade, que traz nela informações irrepetíveis, que só se aplicam a nós, no seu conjunto. Nome dos pais, um número que só acontece uma vez, uma impressão digital, obviamente, o nosso próprio nome, a data do nosso nascimento, a assinatura. Não há no mundo outra pessoa com uma carteira de identidade igualzinha à sua. Isso funciona como uma metáfora da verdade sobre você. Não há no mundo uma pessoa igualzinha a você. Não há.
Não há ninguém no mundo que tenha a sua história, que tenha passado pelos lugares onde você passou, exatamente nos momentos em que você passou por eles. Não há ninguém no mundo com uma história igualzinha à sua. E às vezes a gente olha para trás e pensa, meu Deus, olha o que eu já passei. Olha por onde eu já passei. Às vezes a gente olha para trás até com algum estranhamento. Meu Deus, e não é que eu vivi isso mesmo? Atendi um homem essa semana que me dizia assim, hoje eu sou um empresário bem-sucedido, minha família vive um conforto razoável, mas poucas pessoas sabem que eu nasci num contexto de muita pobreza, quando criança passei muita fome, sofri com várias privações, e às vezes eu olho para trás, nem parece que foi comigo, mas foi. Às vezes você olha para alguns pontos da sua história e demora um pouquinho para cair a ficha, que se trata da sua história. Sua família, relacionamentos que você suportou de repente, toxicidades. Meu Deus, não acredito que eu fiquei tanto tempo sofrendo com tantos abusos, com tantas demandas, com tanta violência até. É como a gente sente às vezes vendo álbuns de fotografia, o pessoal que ainda faz isso. Quando minha mãe ainda era viva, ela separou fotos da nossa infância e entregou para cada filho. E aí olhar aquilo era uma experiência tão curiosa. Eu não sei se você sabe, talvez nem imagine, eu nasci muito feio. Muito feio. Eu nasci tão feio que quando minha tia me viu pela primeira vez, ela olhou para minha avó e perguntou assim, a Marjorie já viu? Não estou mentindo, não. O médico me entregou nos braços da minha mãe e disse assim, melhora, tá? Tem gente rindo de mim aqui que não tem esse direito, eu estou vendo daqui. O pastor amigo meu um dia falou assim, sabe como você descobre se você é feio? Eu falei, como? Pergunte para sua mãe com quanto tempo você aprendeu a andar. Eu falei, por quê? Ele falou, criança feia anda rápido. Criança bonita é de colo em colo, quase não fica no chão. Ah, agora é minha vez, me dá aqui, é minha vez. Criança feia, você vê, já está lá fazendo a própria mamadeira. E eu fui perguntar para minha mãe, mãe, com quantos anos eu aprendi a andar? Ela falou, eu não lembro, mas com 1 ano você já ia para a escola sozinho. Mãe do pastor Guto falou que com 6 meses ele já andava. E aí a gente lembra das histórias na infância, as crises, as alegrias, as descobertas. Meu Deus, quanta coisa já aconteceu com a gente. Há momentos que a gente não gosta nem de lembrar. Mas uma das belezas da minha história é que ela é só minha, não há outra igual. Irrepetível. Irrepetível. Inigualável. Claro, não quer dizer que eu seja insubstituível. Há um equívoco essencial na frase, você é insubstituível, porque não há quem seja insubstituível. O mundo estava aqui antes de nós chegarmos, e ao que tudo indica, vai continuar aqui depois que nós partirmos. Nós não somos essenciais, essencial é só Deus. O único fundamental, o único sem quem nada existiria ou pode existir. Nós somos provisórios. Se viermos a faltar, outro ocupará o nosso lugar. Quando o apóstolo Judas suicidou-se,
Os discípulos reunidos decidiram colocar outro no lugar dele e ainda citaram a palavra: ocupe outro o seu lugar. Se um dia você não estiver aqui, alguém estará ocupando espaços que um dia você ocupou. Até na família, assim, até no casamento. Mesmo um casal feliz, se alguém partir, sobretudo muito cedo, o outro vai se reorganizar. A gente morre, o outro vive. Marido, então, vive rápido. Você sabe que eu já fiz muito velório na vida, você também faz bastante velório. Diferença nos velórios de homens e de mulheres. Velório em que o homem morreu, viúva ali do lado. Ah, meu bem, o que eu vou fazer sem você? Não vou mais cuidar de você. Não vou mais fazer a sopinha que você tanto gostava. Quando a mulher morre, o sujeito olha e diz assim: o que é que vai ser de mim? Quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai fazer a sopinha que eu tanto... Chora com o olho fechado, outro aberto. Vive em 6 meses. E demora tanto que os filhos encanam. Pai, a mãe nem esfriou, pai. Ah, mas eu preciso de quem cuide de mim. Ninguém é insubstituível nessa vida. Agora, ninguém é passível de ser igualado por qualquer outro. A sua história é inigualável, irrepetível. Você é uma pessoa única, porque Deus quis que fosse assim. Nos criou pessoas únicas. Eu sou a minha história e a minha história é única. Mas também os meus vínculos são únicos. Únicos. Os relacionamentos que eu tenho são únicos, porque só eu ocupo esse lugar que eu ocupo nos meus relacionamentos. Eu tenho 2 irmãos, que muitos aqui conhecem, o Luca e o Renê. Só eu tenho esses 2 irmãos, nem eles têm. O lugar que eu ocupo é único. Você está sentado num lugar agora, ele é único. Só você tem essa pessoa que está à sua frente, essa pessoa que está à sua direita, essa pessoa que está à sua esquerda e quem está atrás de você. Só você tem essa configuração nesse lugar em que nós estamos. E os nossos relacionamentos nos forjam. Eu também sou aqueles com quem eu convivo, aqueles que eu amo e que me amam, as marcas que deixo e que deixam na minha vida. Então a minha identidade tem a ver com a minha história, que é única, com os meus vínculos, que são únicos. Mas não para por aí. A minha história, os meus vínculos, não formam minha identidade sozinhos. Eles têm um terceiro companheiro, um terceiro fator, que estabelece quem eu sou, que são as minhas escolhas. Todos nós somos as nossas escolhas. Todos nós somos aquilo que decidimos a cada momento, a cada dia, diante de cada circunstância. Você é o que você decide ser também. Você é o que você abraça. Você é os valores que você defende. Você é os princípios nos quais você anda. Você é a fé que você tem. Você é aquilo que você acredita. Você é uma expressão de verdades, de decisões, que por mais que você sinta às vezes que se impuseram sobre você, sempre há, em toda circunstância, um caminho alternativo. Há muitos anos eu li um livro que vale a leitura, mas vale muito a leitura. Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, um psicoterapeuta polonês de ascendência judaica.
fundador de uma escola da psicologia chamada logoterapia, que no regime nazista foi preso pelos alemães e confinado no campo de concentração de Auschwitz, onde ficou 3 anos preso, usando o mesmo par de botas. E depois de 3 anos, não havia cadarços mais, ele amarrava as botas com algum arame que ele encontrava no campo de concentração. Vestindo a mesma roupa, que já não era mais uma roupa, eram pedaços de trapos que ainda se sustentavam sobre o corpo. Comendo todos os dias a mesma sopa de batatas, que às vezes tinha batatas e às vezes não. Um dos poucos sobreviventes de Auschwitz quando os aliados venceram os exércitos alemães. E no livro Em Busca de Sentido, ele diz: toda pessoa, mesmo sob as piores circunstâncias, pode decidir em quem ela se tornará. Toda pessoa, mesmo sob as piores circunstâncias, pode decidir em quem ela se tornará. Cristiane gosta de dizer uma frase na clínica que diz assim: a questão não é o que aconteceu com você, mas é o que você faz com aquilo que aconteceu com você. Eu sou a minha história, eu sou os meus vínculos, eu sou as escolhas que eu faço todos os dias. Por que é que eu estou falando sobre isso? Porque é sobre isso o texto que nós lemos. É sobre isso o texto que nós lemos. O texto que nós lemos é sobre história. E a primeira lição que nós aprendemos com ele é que nós não podemos esquecer quem um dia fomos, de onde viemos, por onde passamos e a que estávamos condenados em algum ponto da nossa trajetória. O texto começa com o apóstolo Paulo dizendo para os efésios: vocês estavam mortos nos delitos e pecados de vocês. Vocês andavam conforme o que o mundo também faz e conforme o mundo também anda. Vocês praticavam o que se pratica. Vocês estavam perdidos, como tantos estão perdidos, e por natureza estavam condenados à ira. É como Paulo começa esse trecho que nós lemos. Efésios, olhem para trás e lembrem-se, um dia vocês estavam absolutamente perdidos, condenados, desgraçados. E vivendo a mesma vida podre que muita gente ainda vive hoje. E veja a importância de Paulo dizer isso aos Efésios, porque Éfeso era uma cidade espetacular no mundo antigo. No tempo de Paulo, Éfeso era uma megalópole. Em Éfeso estava um dos grandes templos da religião grega, que era o templo de Artemis, ou Ártemis, conforme você preferir. Em Éfeso havia um auditório, onde palestras eram feitas, apresentações eram feitas, e em que você podia assentar 25 mil pessoas. Eu conheci esse lugar na Éfeso Antiga, visitando o oeste turco. Gigantesco, impressionante. Havia bibliotecas em Éfeso. Havia um porto em Éfeso. Havia muito dinheiro em Éfeso. Famílias ricas do mundo romano daquele momento viviam em Éfeso. Era uma cidade extraordinária. A igreja era extraordinária em Éfeso. Uma igreja grande, uma igreja vibrante, uma igreja com uma história. Quem passou por Éfeso e começou um primeiro movimento de fé foi Apolo. Aquele Apolo de quem Paulo fala, dizendo, eu semeei, Apolo regou, Apolo semeou, eu reguei, mas é Deus quem dá o crescimento.
O grande Apolo, que segundo Lutero é o autor da Epístola aos Hebreus, que até hoje nós não sabemos quem escreveu. Lutero defendia a tese de que Apolo escreveu a Epístola aos Hebreus. Ele passou por Éfeso, fez um trabalho missionário incrível em Éfeso. Depois o próprio Paulo passou por Éfeso, fez um trabalho extraordinário em Éfeso, muitas conversões aconteceram. São os presbíteros de Éfeso que Paulo chama quando está em Mileto, no capítulo 20 de Atos, para se despedir deles, e eles choram. Era uma igreja poderosa, espiritual, avivada. E quando Paulo decide sair de Éfeso, o pastor que ele convoca para cuidar da igreja em Éfeso é ninguém menos que Timóteo. Então pense comigo o que é viver em Éfeso e ser membro da igreja de Éfeso. Devia dar um orgulho, né? E aí Paulo escreve para os Efésios dizendo: vocês não são ninguém, não são melhores, não devem se orgulhar, porque um dia vocês estiveram mortos nos pecados de vocês. Um dia vocês andaram como todos aí andam, sem nenhuma noção de quem é Deus, do que é a verdade, de bom senso, daquilo que é aprovado. Vocês têm uma história que tem um lado muito triste, e não devem se esquecer disso, porque vocês não são o retrato que se tira de vocês hoje, vocês são o que a história de vocês também revela. Porque às vezes o retrato mascara, a foto engana. Nas minhas palestras corporativas, quando eu falo de sucesso, eu digo que sucesso é filme, não foto. Sucesso é filme. A foto pode enganar. Há pessoas na história que em determinado momento foram fotografadas e foram assumidas por todos como a imagem do sucesso. Hoje nós olhamos para elas e não queremos trocar de lugar com elas. Sucesso não é foto, é filme. Por isso que a palavra sucesso tem a mesma raiz da palavra sucessão. O verbo é suceder, é aquilo que sucede, é aquilo que vem na sequência. Você pode ter uma foto linda no momento, se no momento seguinte você fizer tudo errado, jogar tudo para o alto, tomar decisões erradas, o que você chamava de sucesso ontem não é mais sucesso agora. Sucesso é sucessão. Por isso que a Bíblia Sagrada insiste tanto em que perseveremos. Não importa quão linda seja a foto que você tira agora, amanhã é um novo dia e você não pode deixar de perseverar. Sucesso é sucessão. Então, quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: não se iludam a respeito de vocês, vocês não são o que a foto diz. Há um filme sendo rodado, o diretor está cuidando dos detalhes, sejam bons intérpretes da vida. Quem tem uma leitura sensacional dessa ideia é C.S. Lewis, quando ele diz assim: a vida é um palco, nós somos os atores, mas nós temos um script a seguir. Há atores rebeldes, que esquecem-se que são atores, e começam a se apropriar do cenário. Começam a pegar aquilo que é do cenário como se fosse deles. E já não seguem o roteiro, e chegam para encenar alcoolizados, e já não ligam para os comandos, e já não respeitam mais a peça. Agora, nunca se esqueçam, disse C.S. Lewis, que o autor da peça só entra no final. Um dia, o autor dessa grande peça chamada vida vai se revelar. E todos estaremos diante dele. E todos seremos ou bem-vindos na festa da celebração do que foi o teatro, ou não teremos lugar. Porque sobre isso Jesus nunca nos enganou. Separará
uns para a direita, outros para a esquerda. Os da direita dirá: bem-vindos, benditos de meu Pai, para o gozo eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para os da esquerda, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. O autor da peça entra em cena no final. Não se esqueça que é um filme que ainda está sendo rodado. Você não chegou a lugar algum ainda. Paulo escreve aos Efésios, porque no contexto em que eles estavam, era muito fácil para todos eles esquecerem-se de quem eles foram, de onde saíram. Tanto que, quando João, o apóstolo João, escreve sob as ordens de Jesus, no Apocalipse, uma carta para a igreja em Éfeso, a palavra da carta diz assim: conheço as obras de vocês, conheço o começo de vocês, conheço tudo que vocês fizeram, conheço os grandes homens de Deus que passaram por meio de vocês, conheço tudo que vocês conseguiram alcançar nessa cidade, mas tenho contra vocês algo. Quem lembra? Abandonaram o primeiro amor. E aí Jesus diz: vejam onde vocês caíram, arrependam-se e voltem, senão eu virei e removerei do lugar o candeeiro de vocês. O que é muito sugestivo do ponto de vista da história, porque uma das coisas sobre Éfeso é que Éfeso desapareceu. E por que Éfeso desapareceu? Era uma cidade portuária, só que o nível do mar foi subindo, 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 e foi entrando para dentro do litoral, e finalmente as pessoas começaram a se mudar de Éfeso, porque não dava mais para viver lá, e um dia Éfeso ficou deserta. Hoje, Éfeso são apenas ruínas. Diferente, por exemplo, de Esmirna, atual Esmir, que quando eu cheguei em Esmir, eu fiquei encantado. Uma cidade de 4 milhões de habitantes, viva, dinâmica, rica, pujante. Não era nem sombra de Éfeso no passado. Mas Éfeso desapareceu, seu lugar foi removido, o seu candeeiro foi removido. Se esqueceu de quem foi e começou a pensar de si mesmo, a partir da foto e não do filme. Lembre-se de quem você já foi um dia. Lembre-se de onde você saiu. Lembre-se que antes de você ser hoje uma pessoa crente, salva, cheia de esperança, com dons espirituais, a presença do próprio Espírito em você, você foi um pecador irremediável, perdido e condenado à ira definitiva, e só não está totalmente desgraçado, porque Deus é rico em misericórdia. É isso que Paulo está dizendo para os Efésios. E aí vem a segunda lição, que Paulo passa para os Efésios: lembrem-se de quem socorreu vocês. Veja, a minha identidade é a minha história, eu sei por onde passei, eu sei por onde estive, eu sei por onde andei. Mas também são os meus vínculos, as pessoas que fazem parte, aqueles que me estenderam as mãos, aqueles que de repente me deram a vida. Por isso que a Bíblia manda honrar pai e mãe, porque não fosse por eles, nenhum de nós estaria aqui. Meu pai hoje não está mais aqui, minha mãe hoje não está mais aqui, estão com o Senhor. Mas não fosse por eles, eu não estaria aqui. Agostinho, nas suas confissões, escreveu: proclamem todos vocês que estão vivos, não existimos antes de existir para que nos criássemos a nós mesmos, fomos criados, a vida nos foi dada, devemos a quem nos deu a vida. Eu não honro meu pai porque meu pai é um viciado, meu pai é um perverso, é um promíscuo. A Bíblia não está perguntando para você qual é a qualidade moral, de caráter ou de família do seu pai. Está dizendo que você deve honrá-lo. Minha mãe me abandonou, minha mãe é terrível, é uma narcisista. A Bíblia não está perguntando qual é a característica da sua mãe, está mandando honrá-lo. Porque não fosse pelo seu pai, pela sua mãe, mesmo nas circunstâncias mais trágicas em que eles tiveram um momento de fazer com que você fosse chamado à vida, você não estaria aqui. E é curioso porque de todos os seres da criação, nós somos os que mais dependemos uns dos outros.
Potrinho nasce na fazenda, não demora nada, já se vira sozinho. Bezerro nasce, não demora nada, já se vira sozinho. Ser humano, meu Deus, quanto tempo demora? Perguntei isso uma vez numa plateia só de mulheres, uma senhora falou assim, 30 anos. Falei, tá em casa, né, minha irmã? Ela falou, tá. E não vai sair tão cedo, pastor. Falei, vai orando, irmão, essa raça só sai com oração e jejum. Depois que Paulo pede para que os efésios olhem sua história, de onde saíram, por onde passaram, ele pede para que os efésios se lembrem de quem foi que fez com que eles se tornassem quem se tornaram. Foi Deus, Paulo diz, vocês estavam mortos, mas o Senhor ressuscitou vocês. Por que Paulo gostava de usar o verbo ressuscitar? Porque quem é ressurreto de nada participa no processo de ressurreição a não ser abrir os olhos. Que ajuda você dá na sua ressurreição? Você está morto, inerte, impossível de fazer qualquer coisa. De repente uma voz como aquela que disse, Lázaro, sai para fora. E ela disse, Lázaro, sai para fora, porque se dissesse apenas sai para fora, saía todo mundo. E nós, Senhor, não, aguenta a mão boa aí. Por que só Lázaro? Calma, tem propósito. Lázaro, sai para fora, essa voz. Lázaro não participa de nada, a não ser ouvi-la, dar-lhe crédito e abrir os olhos. A obra é toda de Deus. Paulo diz, vocês foram ressurretos. Vocês foram assentados com Cristo nos lugares celestiais. Vocês receberam tudo isso de graça, pela graça são salvos. Irmãos, se lembrar da minha história me faz ser mais humilde, porque eu sei de onde saí. Lembrar que foi Deus quem fez o que tinha que ser feito na minha vida é um desafio de profunda gratidão, porque eu não merecia. Nenhum de nós merecia estar aqui. Paulo diz, por natureza vocês eram merecedores da ira, mas Deus, que é rico em misericórdia, ressuscitou vocês com Cristo e fez vocês assentarem com Cristo nos lugares celestiais. Nós somos devedores, louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos medo do futuro e do amanhã, sabemos para onde estamos indo, porque o nosso Salvador pagou um preço grande pela nossa vida, e o nosso nome está escrito no seu livro. É graça, graça, graça pura. Não tem lugar para orgulho aqui não, e muito menos para ingratidão. Todo dia nós já podemos nos sentir no lucro. No lucro. Essa semana fez 3 anos desde que eu fui internado com a Covid-19 e cheguei a mais de 90% de comprometimento pulmonar e estive clinicamente em óbito. Essa semana fez 3 anos. Foi no dia 21 de fevereiro que Cristiane me pôs no carro. Eu estava morrendo no sofá da sala. Me levou a Maringá. E eu fui internado lá e fiquei 70 dias em tratamento. Perdi 25 quilos, que eu já recuperei completamente e com reserva, para eventualidades. E ontem, conversando com o pastor Guto, nós fomos jantar juntos, noite deliciosa, né, irmão? Eu estou no lucro. Deus me deu um tempo extra. Eu tenho convicção, irmãos, eu tenho convicção que era para eu ter morrido naquele tempo. Mas eu pedi a Deus que não me levasse ainda. Não tenho dúvida de para onde vou, mas não precisa ser já. Deus foi misericordioso. Eu não merecia estar aqui. Ainda não mereço estar aqui. Mas Deus foi bom comigo. Estou no lucro, fazendo hora extra, agradecendo todos os dias, porque
não fossem as suas misericórdias, que se renovam a cada manhã, já teríamos sido consumidos. É tão interessante isso, porque a Bíblia não diz que as misericórdias do Senhor são a causa de vivermos bem, como desejamos, de acordo com o nosso ideal. Não é que há um patamar aqui mínimo e as misericórdias do Senhor fazem com que vivamos acima do patamar. Não é isso que a Bíblia diz. As misericórdias do Senhor são a causa de não morrermos. É forte isso. Então, se você está aqui, dá um glória a Deus, que você está no lucro. Está no lucro. E ainda tem seu nome escrito no livro da vida. E vai morar no céu. Está no lucro. Agradeça. Não murmure, louve o Senhor, você está no lucro. E Paulo queria que os efésios entendessem isso. O mundo grego era um mundo complicado, todos queriam grandeza e todos queriam perpetuar o seu próprio nome na história humana. Paulo escreve aos Efésios dizendo: a história de vocês é uma história espiritual. Vocês estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. Não importa se os outros seres humanos vão reconhecer quem vocês são, Deus sabe quem vocês são. Porque foi Ele quem ressuscitou vocês, quando vocês ainda estavam mortos. Graça. E aí vem a terceira lição. Paulo diz: lembrem-se de onde vocês vieram, por onde passaram, quem vocês já foram. História. Lembrem-se quem fez a diferença na vida de vocês, a quem vocês devem, vínculos. E finalmente ele diz: lembrem-se que vocês têm uma missão a cumprir, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Essas são as escolhas que precisamos fazer, porque uma vez que já não somos quem éramos, e já não vamos para onde iríamos, a pergunta é: como devemos viver aqui agora, a partir de agora, já, nesse culto aqui, nessa manhã, nesse momento exato, presente. Emmanuel Levinas, filósofo francês de ascendência judaica, no livro Da Existência ao Existente, um livro fininho, espetacular, disse: o presente é começo puro. O presente é começo puro. Diga: o presente é começo puro. O presente não é desfecho. Me lembro uma vez que fui convidado, ainda morando em Maringá, para dar uma série de palestras num presídio. Um presídio de segurança máxima. E aí fui até o presídio. E na época eu tinha um programa de rádio, Maringá e região, onde, segundo o Ibope, que fez uma pesquisa na época, eu tinha mais de 100 mil ouvintes no rotativo da semana. 100 mil ouvintes. E aí eu fui convidado por esse presídio para fazer uma palestra. E aí cheguei lá no presídio, o diretor me recebeu muito bem, começou a me ciceronear, mostrar algumas coisas e já me levar para onde seriam as palestras. Seriam várias, porque vários daqueles presos não podiam ser juntados num lugar só. E aí eu tive uma dúvida num primeiro momento, porque vi uma televisão posta em algum lugar, numa parede. Falei: o pessoal pode assistir televisão? Pode. E assiste futebol? Falei: assiste. Eu falei: não sai briga, não? Ele falou: às vezes até sai um desentendimento, mas a maioria torce para o mesmo time. Eu, que sou corintiano, não quis perguntar. Não quis azedar minha vida antes de fazer umas palestras. E foi legal porque nós fomos passando pelos corredores e ele abriu uma porta, eu passava, ele fechava. Ele abriu uma porta, eu passava, ele fechava. E a gente foi indo. De repente ele abriu uma última porta, eu passei, ele fechou e ficou do lado de lá. Eu falei: o senhor não vem? Ele falou: aí não. Eu falei: por quê? Ele falou: porque é perigoso. Eu falei: e eu? Ele falou: não, o povo gosta de você aí. Era um setor que só tinha gente com mais de 25 anos de condenação. 90% tinham matado alguém. Quando eu entrei, um veio na minha direção:
pastor Marcelo Gomes, e abraçou assim, abriu os braços. Eu falei, oi, e ele falou assim, meu sonho era ver você aqui. Eu falei, opa, vamos mudar o sonho aí, irmão. Sonho aí não é de Deus, não é de Deus, não. E eu sei que foi uma bênção naquela manhã, porque eu li para eles a história de José, e uma das coisas que eu falei para eles é, presente não é desfecho. O presente não é desfecho. Quando você olha para o presente e diz, olha onde eu vim parar, olha o que me aconteceu, olha como eu acabei com a minha vida, você está olhando o presente pela ótica errada. O presente não é desfecho. O presente é começo puro. Hoje, você toma uma decisão diante daquele para quem não há impossíveis, e você ainda pode ser quem Ele quer que você seja. Começo puro. Começo puro. Por isso que eu gosto da frase do Tim Hensel. A boa notícia é essa, que a melhor fase da sua vida pode estar pela frente. Que palavra! Somos feitura dele, criados para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. A decisão que eu quero tomar aqui hoje, nessa manhã, é andar nas obras que Deus preparou para mim, desde sempre, para que eu andasse nelas. Desde sempre, para que eu andasse nelas. Desde sempre. Quero ser quem Deus quer que eu seja. Eu sei de onde vim, eu sei quem fez toda a diferença na minha história, na minha vida, no meu coração, e eu sei para onde devo ir. Isso é a minha identidade. Esse é quem eu sou. Eu sou por onde eu passei. Eu sou quem me socorreu. Eu sou as escolhas que eu tenho feito, aquelas que eu faço hoje. Feche seus olhos, por gentileza, eu quero orar com você.